E aí, meu camarada? Você já parou para pensar por que o preço da gasolina tá te fazendo chorar na hora de abastecer? Ou por que aquele trampo dos sonhos parece uma miragem no deserto? Ou, sei lá, por que o seu chefe vive falando em otimizar custos, enquanto você sonha com um aumento? A resposta para muita coisa que rola na sua vida, desde o preço do pastel na feira até a taxa de juros do seu cartão, está conectada a uma sigla que, para a maioria, soa mais chata que a aula de história antiga: o PIB. Sim, eu sei, PIB. Parece nome de doença ou de um novo imposto. Mas confia em mim, entender o que é essa parada é como ter um mapa do tesouro para entender como o seu bolso e o seu futuro funcionam. Porque o PIB, meu parceiro, é tipo o placar final do jogo da economia de um país. Sabe quando você joga FIFA e no final aparece o resultado, os gols, as assistências? O PIB é isso, só que para um país inteiro e, ao invés de gols, são bens e serviços produzidos. É a soma de TUDO que um país produz em um determinado período, geralmente um ano ou um trimestre. Imagine que o Brasil é uma gigantesca fábrica, um mercado, um prestador de serviços. Tudo que sai dessa máquina e é vendido, um carro novo, um corte de cabelo, uma pizza de delivery, uma assinatura de streaming, um software novo, entra na conta do PIB. E aqui já vem o primeiro mito que a galera confunde. PIB não é dinheiro que o país tem guardado no cofre. Não é uma poupança, é um fluxo. Pensa numa torneira aberta. A água que sai é o PIB. Não é a quantidade de água que tem na caixa d'água, que seria a riqueza acumulada. É o movimento, a atividade econômica. Se o PIB cresce, significa que a torneira está jorrando mais, a economia está mais ativa, girando mais. Se o PIB cai, a torneira está gotejando ou até fechou. Simples assim. Agora, como diabos os caras calculam essa bagaça? Existem 3 formas principais, mas a mais fácil de entender é a da despesa. Basicamente, eles somam tudo que foi gasto no país. Pensa na fórmula mágica: PIB igual a C mais I mais G mais XM. Calma, não é aula de matemática chata. Vou explicar cada letra como se fosse um meme. O C é de consumo. É você gastando seu suado dinheirinho. Comprou um tênis novo? Pediu um iFood? Assinou o Game Pass? Foi no cinema? Tudo isso é consumo e entra na conta do PIB. Quanto mais a galera consome, mais a economia gira. É como a galera comprando skins no Fortnite. Se todo mundo para de comprar, o jogo perde a graça e a empresa não ganha. O I é de investimento. Não é você investindo na bolsa, tá? É a empresa que compra uma máquina nova para produzir mais, constrói uma fábrica, ou a construtora que ergue um prédio. É grana que movimenta o futuro, sabe? Pensa na sua academia que compra aparelhos novos. É um investimento. Ela espera que você e seus amigos paguem a mensalidade e usem os aparelhos, gerando mais consumo e mais PIB. O G é de gastos do governo. Sim, o governo também gasta. E não é só com mordomia, tá? É construindo estradas, hospitais, escolas, pagando salários de professores, médicos, policiais. Esses gastos também injetam dinheiro na economia. É como o dinheiro que você gasta no jogo para comprar um upgrade para o seu personagem. O governo gasta para dar um upgrade no país. E por último, XM, são as exportações líquidas. X é o que a gente vende para fora, exporta, tipo soja, carne, software. M é o que a gente compra de fora, importa, tipo aquele iPhone novo, ou peças de carro. Se a gente vende mais do que compra, o saldo é positivo e ajuda o PIB. Se compra mais do que vende, o saldo é negativo. É como o saldo da sua conta bancária no fim do mês: se entra mais do que sai, bom. Se sai mais do que entra, ferrou. Então, o que exatamente entra nesse bolo do PIB? Só o que é novo e final. Um carro zero que saiu da concessionária? Entra. Um software recém-lançado? Entra. O corte de cabelo que você fez hoje? Entra. A consulta com o dentista? Entra. Até mesmo a assinatura do seu serviço de streaming, tipo Netflix ou Spotify, entra. É um serviço que você consome e que foi produzido naquele período. Simples, mas e o que não entra no PIB? Ah, essa parte é importante para não confundir. Primeiro, produtos usados. Você vendeu seu PS4 velho no OLX? Não entra no PIB. Por quê? Porque ele já foi contabilizado lá atrás, quando era novo. Se contasse de novo, ia dar duplicidade, como se a economia tivesse crescido mais do que de fato cresceu. É tipo contar o mesmo gol 2 vezes no placar. Segundo, atividades ilegais. Traficante de drogas, pirataria, jogo do bicho. Por mais que movimentem grana, não são contabilizados no PIB.
E, sinceramente, ainda bem, né? Terceiro, trabalho não pago. Você lavou a louça em casa? Sua mãe cozinhou o almoço? Sua namorada te ajudou a montar o guarda-roupa? Por mais valiosas que sejam essas atividades, se não há uma transação financeira, não entram no PIB. É uma limitação, claro, porque muito trabalho essencial não é remunerado, mas a metodologia é essa. O PIB não é a medida do amor ou da solidariedade, é do dinheiro que troca de mão. Quarto, transações financeiras puras. Comprar e vender ações, títulos, ou transferir dinheiro. Apenas a comissão que o banco ou o corretor ganha entra no PIB, porque é um serviço prestado. Agora, uma diferença crucial: PIB nominal versus PIB real. Imagina que seu salário subiu de R$ 1.000 para R$ 1.100. Legal, né? Seu salário nominal aumentou 10%. Mas e se, nesse mesmo período, a inflação foi de 15%? Ou seja, tudo ficou 15% mais caro. Na prática, você tá com mais dinheiro na carteira, mas consegue comprar menos coisas. Seu poder de compra real diminuiu. O PIB nominal é o valor da produção aos preços atuais, sem ajuste para a inflação. O PIB real é o PIB ajustado pela inflação. Ele mostra o crescimento verdadeiro da produção, sem a maquiagem dos preços subindo. É o PIB real que os economistas e os investidores olham para saber se a economia está realmente crescendo ou se é só a inflação fazendo parecer que está tudo bonito. É como saber se o seu time ganhou por mérito ou por causa do juiz. E o PIB per capita? Essa é fácil. É o PIB total dividido pela população do país. Ele te dá uma ideia de quanto de PIB tem para cada pessoa, em média. Se o PIB per capita aumenta, significa que, em média, a produtividade ou a riqueza por pessoa está crescendo. Mas atenção, em média, é a palavra-chave. Um país pode ter um PIB per capita alto, mas com uma desigualdade gigantesca, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. É como ter um bolo gigante, mas uma pessoa come 90% e as outras 9 dividem o resto. Então, por que essa porra importa pra você, cidadão comum que só quer pagar as contas e jogar seu videogame em paz? Simples. Um PIB crescendo é sinônimo de mais oportunidades, mais empresas investindo, mais vagas de emprego surgindo, salários potencialmente maiores, mais impostos sendo arrecadados, que, em tese, deveriam se reverter em melhores serviços públicos. Quando o PIB encolhe, é recessão. Menos empregos, menos consumo, empresas fechando, um clima geral de ferrou. É como seu time caindo para a segunda divisão. Investidores estrangeiros olham para o PIB para decidir se vale a pena colocar dinheiro aqui. Se o PIB está crescendo, o país parece um bom negócio. Se está caindo, eles saem correndo. Mas o PIB não é a bala de prata, nem a métrica perfeita. Ele tem suas limitações. Como eu disse, ele não mede a desigualdade social. Um país pode ter um PIB enorme, mas com 50% da população na miséria. Ele também não mede a qualidade de vida. Um país pode estar produzindo muito, mas destruindo o meio ambiente, poluindo rios, desmatando florestas. O PIB não se importa com a felicidade ou a sustentabilidade. E não, ele não inclui a economia informal. O camelô que vende bala no sinal, o autônomo que faz uns freelas por fora sem nota. Isso tudo movimenta dinheiro, mas não entra na conta oficial do PIB. Então, para resumir, o PIB é o placar da economia de um país, a soma de tudo que é produzido, bens e serviços finais, em um período. Não é dinheiro guardado, é fluxo. Ele é crucial para entender se a economia está indo bem ou mal, se vai ter emprego, se os preços vão subir ou descer. Mas ele não te conta a história completa, especialmente sobre desigualdade e qualidade de vida. É uma ferramenta importante, sim, mas como qualquer ferramenta, precisa ser usada com inteligência e junto com outras para ter uma visão mais completa do que está rolando. Agora, da próxima vez que você ouvir alguém falando de PIB no jornal ou na roda de amigos, você não vai mais ficar com cara de paisagem. Você vai sacar a parada e talvez até impressionar a galera. E se você curtiu essa aula rápida e sem frescura, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo que te deixa mais inteligente sem parecer que você estudou, e compartilha com aquele seu parceiro que ainda acha que PIB é nome de time de futebol. Até a próxima, e lembre-se, conhecimento é poder. E poder, meu amigo, te ajuda a não ser passado para trás. Falou!